Olá, seja muito bem-vindo ao Por Dentro do Campus, o programa que leva a UFRN até você. Na edição de hoje vamos te mostrar o coletivo teatral Quilombo. A parada do quadro Na Rota do Campus é no Instituto de Políticas Públicas da UFRN. No quadro Pesquisador Destaque vamos te apresentar Edson Ito, lá da Engenharia de Materiais. E tem a primeira de uma série de reportagens sobre as startups da UFRN. Fica com a gente que o PDC tá só começando. Na UFRN, um coletivo teatral tem levado à cena vivências de pessoas negras a partir de um olhar afirmativo e antirracista. É no palco e na universidade que o coletivo Quilombo vem transformando a arte em instrumento de resistência e educação. Quando a representação falta, a arte vira grito. O coletivo Quilombo surge assim, como um ato de existência e reivindicação de espaço. Criado por estudantes, professores e artistas negros da UFRN, o grupo encontrou no teatro uma ferramenta de luta e afirmação. Eu costumo dizer que o coletivo ele surgiu como um grito, como quem diz eu tô aqui, basicamente. É uma realidade a gente não se sentir representado na cidade do Natal quando se trata da cena teatral, por exemplo. Se você for parar para analisar quais são os grupos e quantos são os grupos que abordam temáticas relacionadas à negritude na cidade do Natal. Qual foi o último espetáculo que você assistiu, por exemplo, que fala sobre a repressão da polícia contra a população negra, que fala sobre a ancestralidade negra, que fala sobre a marginalização desses corpos, por exemplo, e a celebração deles também. A fetichização desses corpos também. A gente não vê essas questões sendo abordadas, sendo tratadas nos espetáculos na cidade. Então, a gente surge meio que para preencher essas lacunas. A falta de lugar nos palcos foi o ponto de partida. Mas o que move o Quilombo é muito mais do que denúncia. É a criação coletiva a partir das próprias vivências. O nosso teatro ele é um teatro que ele usa como referência o Abdias do Nascimento, o Brecht. Então, são figuras que falavam sobre essas questões, abordavam essas questões, e eles são as nossas referências, né? Então, assim, o TEM, por exemplo, que é o Teatro Experimental do Negro, o que é que acontecia com o TEM? Ele pegava experiências de pessoas negras para contar no palco e colocar essas pessoas no lugar de protagonismo. E aí é basicamente o caminho que a gente faz, a gente conversa, geralmente antes de a gente montar os nossos espetáculos, a gente sempre faz algumas oficinas de escuta mesmo entre a gente e outras pessoas que queiram contribuir também. E aí a partir dessa escuta, das nossas experiências, das nossas vivências, a gente vai construindo um roteiro a partir disso. O Quilombo ocupa um lugar que há muito foi negado a corpos negros, a universidade. E transforma salas, palcos e corredores em espaço de memória, afeto e identidade. Olha, o coletivo tem um impacto muito grande. Em primeiro lugar, por ser um coletivo, né, a gente precisa ter esse fomento, a formação de grupos, a formação de coletivos dentro da universidade, pensando que a gente está no departamento de artes, no curso de teatro, então a gente precisa realmente alimentar esse surgimento de novos grupos, né? O primeiro espetáculo foi apresentado em 2024. E nasceu de rodas de conversas e memórias afetivas. A cada cena, uma parte de cada um, da ancestralidade à violência, dos padrões de beleza à celebração de ser negro. Essa pauta da negritude é extremamente importante, porque assim, é tanto de representatividade para outros jovens negros, quanto também pensando numa experiência de letramento para pessoas brancas, para pessoas que não conseguem discutir sobre isso, que não sabem ainda como, enfim, como é que deve falar sobre pessoas negras, como é que elas se sentem na sociedade. Então, assim, o trabalho desse coletivo, né, e esse espetáculo, principalmente que eles estão montando agora, né, vai ser extremamente importante para isso, para poder fomentar esse tipo de discussão dentro da universidade e que vai para fora, vai para a sociedade. Mais do que um grupo de teatro, o Quilombo é um espaço de escuta, onde cada encontro também é troca, cuidado e respeito às diferenças entre os próprios integrantes. A gente não é só um grupo de teatro, né, dentro da universidade, formado na universidade. A gente também é um espaço de escuta, né? O Quilombo, por que o nome Quilombo? O nome Quilombo porque a gente entendeu que esse lugar que a gente tem aqui é um lugar de escuta, é um lugar de acolhimento. Então, se você for parar para perceber, todos os integrantes do Quilombo, eles não são somente da licenciatura em teatro. A gente tem
integrantes que fazem biologia, a gente tem integrantes que fazem sociologia. Então a gente acaba bebendo de muitas fontes, né? Bebendo de muitas fontes e abrindo esse espaço para esses outros conhecimentos, essas outras experiências para a gente trocar. Porque aqui é isso, a gente chega, ensaia, se apresenta, mas a gente também conversa, a gente chora junto, diversas vezes a gente chora junto. Então, a gente entendeu que no final das contas a gente é realmente um quilombo, a gente não é somente um grupo de teatro, a gente é um quilombo. Esse impacto também chegou à plateia, como é o caso de Ana Elisa, atriz, professora e estudante do DEARTE, que assistiu a um dos espetáculos e saiu marcada pela experiência. Eu assisti no ano passado, aqui no Teatro Laboratório, no DEARTE, e foi uma experiência que só de lembrar me deu uma coisa assim, porque são histórias reais, são histórias que a gente consegue imaginar, porque muitos de nós já passamos por coisas desse tipo. E eu lembro que a sensação final, quando a gente percebe na nossa cara todas essas desigualdades, toda essa injustiça social, eu estava na cadeira e eu me segurei assim e era como se fosse difícil puxar o ar. Sabe, assim, é muito duro quando a gente para pensar sistematicamente como as coisas vão acontecendo desde que a gente é criança e na vida adulta, e esses pequenos racismos que a gente vem sofrendo diariamente, que não vai questionando e quando vê vira um amontoado de problemas. E assim, foi muito bom assistir. É uma experiência que move a gente, que faz a gente pensar, que faz a gente sentir. E para mim, enquanto mulher negra, foi muito importante ver uma peça que fale sobre isso. A presença negra na arte ainda é um ato político, e no coletivo Quilombo, ela é também um ato de amor. Amor por quem somos, por quem veio antes e pelo direito de ser, em cena, na universidade e na vida. E chegou a hora do quadro Na Rota do Campus. Dessa vez, a repórter Malu Machado vai te levar para conhecer o Instituto de Políticas Públicas aqui da UFRN. Vamos nessa? Você sabe o que faz um gestor de políticas públicas? Ele avalia, implementa e elabora questões governamentais, garantindo que sejam eficazes e alinhadas com o interesse público. Muito importante, não acha? É por isso que hoje vamos conhecer o Instituto de Políticas Públicas da UFRN. Então vem comigo que chegou a hora de entrar na Rota do Campus. No ano de 2022, a UFRN aprovou a criação do IPP, o Instituto de Políticas Públicas vinculado ao Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, o Xixila. A ideia era oferecer uma formação com foco em recursos humanos, levando conhecimento para a sociedade e formando profissionais de qualidade, além, é claro, de fortalecer a imagem internacional da UFRN. O IPP surge de uma proposta coletiva construída no mínimo em torno de 15 anos, considerando o grupo de professores que hoje faz parte do Instituto de Políticas Públicas e mais de 30 anos, se a gente considerar a trajetória da professora Maria do Livramento Miranda Clementino. E foi a partir da trajetória dela na universidade, junto com outros colegas, que a partir do Reúne, em 2008, deu início ao sonho de se ter um Instituto de Políticas Públicas na UFRN, quando se criou o curso de Gestão de Políticas Públicas. Mas a professora, desde 2004, quando cria o NAP, o Núcleo Avançado de Políticas Públicas, já dá início a uma proposta de ter, ao longo dos anos, a criação do Instituto de Políticas Públicas na UFRN. Na graduação em Gestão de Políticas Públicas, os alunos aprendem a avaliar as ações de governo. Um dos grandes destaques no curso são as práticas no ateliê de GPP, onde os estudantes têm contato direto com o processo de avaliação e desenvolvem habilidades essenciais para melhorar as políticas públicas. Essa busca de pensar políticas públicas e executá-las de forma a garantir uma maior equidade social, né? Eu acho que essa é uma das principais contribuições que o gestor tem, né? Além de zelar pela coisa pública,
né, promover políticas com transparência, responsabilidade e participação popular. O ateliê ele busca aproximar esse estudante da realidade da gestão. Então a gente tem ateliês voltados para a área de produção de projetos, de planejamento, de monitoramento, de avaliação, e a gente aproxima ao máximo da realidade da gestão. Dentre as iniciativas do Instituto estão o Núcleo Avançado de Políticas Públicas e a pós-graduação em Estudos Urbanos e Regionais. Os dois desempenham um papel importante na formação de recursos humanos na área e na aplicação de políticas governamentais. Com a criação do programa de pós-graduação em Estudos Urbanos e Regionais em 2010, conseguindo a turma de mestrado, em 2018 o doutorado, também tivemos a consolidação, né, da criação do Departamento de Políticas Públicas, que foi extinto em 2022. Então, toda uma construção, né, dentro da universidade, de uma trajetória para consolidar o ensino, a pesquisa, a extensão na área das políticas públicas, que a gente tem hoje o Instituto de Políticas Públicas se consolidando, né, chegando aos seus 3 anos, e alcançando essas nossas metas aí, fazendo-nos propor novas, né, como a criação da residência em políticas públicas, que é pioneira no Brasil. E todo o investimento já tem dado resultados. O curso de Gestão de Políticas Públicas foi responsável pela fundação da Gestarc, uma empresa júnior que já formou líderes a nível nacional e regional dentro do movimento Empresa Júnior. Essa é a prova das atividades de qualidade que vêm sendo exercidas ao longo da história do IPP. A Gestarc ela surge em 2017, muito da intenção dos estudantes querendo fazer a prática do nosso curso de Gestão de Políticas Públicas. E nesse sentido, eles viram a oportunidade de criar uma empresa júnior que pudesse ali trabalhar no primeiro, no terceiro setor e aplicar o que a gente entendia mesmo de curso. Basicamente, a gente foca muito em adequar projetos sociais para participação de edital. Então, a gente trabalha com essas organizações do terceiro setor, além de planejamentos estratégicos, diagnósticos censitários, que de fato ali a gente entende que são instrumentos de gestão que o governo ele precisa executar e ele precisa implantar. Como a Gestarc ela teve lideranças a nível nacional e a nível regional, isso foi um impacto muito resultante mesmo para que a gente internamente entendesse a nossa potência, o como a gente pode mudar tanto o Rio Grande do Norte quanto o Brasil para ser um movimento mais empreendedor, mais ético e que a gente consiga levar oportunidades, principalmente para aqueles que são invisibilizados. É muito conhecimento em um lugar só, né? Agora que você já conhece o Instituto de Políticas Públicas, eu vou ficando por aqui. Mas a gente se vê na nossa próxima parada no quadro Na Rota do Campus. Até logo! Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí. Na volta tem o quadro Pesquisador Destaque. Dessa vez com o pesquisador Edson Ito, do Departamento de Engenharia de Materiais. E veja ainda uma reportagem sobre startups. É daqui a pouquinho, até já. Estamos de volta com o PDC e chegou a hora do nosso quadro Pesquisador Destaque. Hoje nós vamos te apresentar Edson Ito, professor do Departamento de Engenharia de Materiais aqui da UFRN e pesquisador na área de polímeros. Meu nome é Edson Noriuki Ito, sou professor do Departamento de Engenharia de Materiais e também chefe do Laboratório de Rheologia e Processamento de Polímeros. A minha vida é separada em 5 etapas. Na década de 80, onde eu fiz meu colégio, antigo ginásio e faculdade. Na década de 90, já era formado em engenharia de materiais. E aí eu estive trabalhando em empresas multinacionais no Japão. Em 2000, é uma época onde eu fiz minha pós-graduação e também ingresso na carreira acadêmica. Em 2010 eu consolidei a forma de trabalhar acadêmico, né? Na verdade, como professor, me consolidei como professor. E em 2020, aí a gente começou esse laboratório, assim que consolidamos a nossa equipe de laboratório de Rheologia e Processamento de Polímero, nós
partimos para hoje, há 5 anos atrás, para a engenharia aplicada, né? É o que nós temos trabalhando, desenvolvimento de patente. Bom, a etapa depois que eu terminei a minha graduação, início na década de 90, era uma época de crise, uma época difícil, né? E uma época que eu tomei a decisão de trabalhar fora do país. Meus pais, meu sogro, minha família toda já é japonesa, né? Descendência japonesa, e a gente foi trabalhar no Japão. Então, de 1992 a 2000, eu estive trabalhando em empresas multinacionais no Japão, mas senti a necessidade de fazer retorno no Brasil para continuar a nível de pós-graduação. Então, em 2001 até 2006, fiz meu mestrado e doutorado na Engenharia de Materiais, lá em São Carlos, onde eu fiz minha graduação. E nesse final de 2 anos, que foi em 2008, já 2006, 2008, aí eu passei no concurso para professor aqui na UFRN, né? Onde eu fiz um caminho sem volta em 2008, 14 de julho de 2008. Me ingressei como professor aqui do Departamento de Engenharia de Materiais, tendo um grande desafio, né? O meu desafio nessa época foi criar, junto com a coordenação, as disciplinas da área de materiais. É algo que às vezes é difícil de acreditar, né? Mas quando eu fui fazer na época era vestibular, para entrar no curso de Engenharia de Materiais, eu já sabia o que eu queria, né? Por mais que quando eu voltava para casa, fazendo faculdade, todo mundo que eu encontrava dentro do ônibus, pô, você trabalha com tijolo, você fabrica tijolo, né? Você trabalha numa empresa de depósito de uma empresa. Era difícil entender o que era um curso de engenharia de materiais, né? As pesquisas que nós realizamos aqui desde 2008, chegamos até 2020, nós sempre tínhamos o foco, fazer pesquisa acadêmica. Por quê? Não adianta ter um equipamento valendo R$1 milhão se eu não tenho conhecimento para utilizar esse equipamento. A minha meta é fazer a engenharia aplicada. A minha meta é deixar de ficar falando simplesmente fundamento teórico e chegar amanhã, chegar na prateleira, olha, isso aqui eu ajudei a desenvolver. Então, de agora até a minha aposentadoria, espero que seja longa, né? Esse é o meu objetivo. Eu relutei muito para desenvolver a primeira patente. Significa que desde que a gente entrou aqui, sempre fui cobrado, porque a nossa área, a gente tem muita coisa para ser feito. E aí, de repente, eu falei, não, enquanto não formarmos conhecimento básico, não vou colocar nenhuma patente. Para que nosso grupo tenha patente, é que a gente tenha um produto já condição de colocar no mercado, ser aplicado. Então, significa o quê? Todas as patentes que a gente colocou, se alguém se interessar em desenvolver, nós temos a tecnologia para desenvolver. Se a empresa quiser vender, nós temos a competência para colocar isso no mercado também. É o brilho do olhar dos alunos, desde a graduação, da pós-graduação. Ou aqueles, quando eu fico até emocionado, quanto mais os seus alunos, que vai ser mestres, doutores, pós-doutores, ganharem conhecimento, mais é o interesse do professor. Então, aquele período que você tem amadurecimento profissional, lhe dá essa condição de avaliar, que às vezes o recém-contratado, o professor da nova geração não tem isso, mas os antigos têm. Esse é o sentimento que a gente tem. Hoje vamos dar início a uma série de reportagens com Esther Costa falando sobre startups e mostrando algumas das que existem aqui na UFRN. Mas você saberia dizer o que é uma startup? O Instituto Metrópole Digital é figura marcada na UFRN. Dentro dele está o Metrópole Park, iniciativa que conecta 3 agentes: as empresas, a universidade e a sociedade.
Nesse cenário de ser um ambiente de conexão, um dos públicos principais são as startups. Mas você sabe o que é uma startup e como ela funciona? Para responder essa pergunta, convidamos o diretor do Metrópole Park, Rodrigo Romão. Eu gosto muito da definição que eles trazem a startup como uma instituição humana, porque basicamente elas sempre vão estar trabalhando algum problema, né, alguma oportunidade de negócio que vai resolver a vida de alguém. E a grande diferença da startup para uma empresa tradicional é o uso de tecnologia. Então, ela exatamente, você pegar, por exemplo, uma padaria, por exemplo, como é que você escala uma padaria? Criando várias filiais, né? Então, você tem que ter exatamente vários pontos, enfim. Uma startup, ela já usa a tecnologia para escalar o seu negócio. O Metrópole Park possui 150 empresas associadas. Dentre elas, cerca de 40 startups, que são divididas em 4 categorias. Nos residentes, a gente tem exatamente 3 tipos, né? As startups pré-incubadas são aqueles negócios mais iniciais. Então, de fato, ainda é uma ideia de negócio que está com algum protótipo ali para tentar a validação, para ver se aquilo tem mercado, se tem clientes, né? A incubada já é um negócio formal. Ela já é um CNPJ, ela já tem seus clientes, ela já está faturando e o apoio do parque ajuda ela a tracionar, que é o que a gente chama de pegar impulso, né? E aí ela crescer. E a terceira forma de estar associada a residente conosco é o que a gente chama de credenciamento residente. São empresas já bem estabelecidas, mas que ela tem um projeto de inovação que ela quer trazer aqui para dentro por causa do ambiente que nós temos, que já tem toda essa temática voltada para a inovação. Então, basicamente, é um projeto de inovação que vai ser tratado por nós como se fosse uma startup. Mas é exatamente o projeto de uma empresa já bem estabelecida. O espaço físico do Metrópole Park tem limites. Uma estratégia adotada para alcançar mais negócios sem que esse fator atrapalhe foi o desenvolvimento de um mapa de expansão. Se uma empresa tiver seu endereço dentro dos limites da expansão geográfica, ela pode se associar à instituição e conseguir os benefícios oferecidos. Então aqui nós temos um programa de incubação de empresas. Então para você empreendedor, né, que tem uma ideia inovadora, que já tem uma empresa de tecnologia, precisa daquela ajudinha aí para fazer a tua empresa dar os primeiros passos ou alavancar esses passos, nosso programa ele também é super interessante, com assessorias, com capacitações para ajudar a desenvolver o teu negócio. O apoio, a curadoria, os cursos e os benefícios são bem cativantes para os empresários de plantão. Então, bora entender como se associar ao Metrópole Park? Uma vez que a empresa ela se credencia ao parque, ela está tendo acesso aí a esse ecossistema de inovação do nosso estado. Então, essa possibilidade de entrar em contato com parceiros, com instituições, então fazer esse network, fazer com que essa energia do empreendedorismo ela de fato se desenvolva. Eu acho que esse é o ponto principal. Para as empresas que estão entre lucro real e lucro presumido, elas têm um benefício fiscal, que é a redução do ISS, de 5% para 2%, além de outros benefícios, como redução do IPTU, do ICMS. Então, assim, são vários, é um combo de benefícios de conexão e também de benefícios fiscais por estarem no Metrópole Park. Se você gosta de tecnologia e empresas, fique ligado na nova série especial do Por Dentro do Campus. Vamos te apresentar algumas startups do Instituto Metrópole Digital. Te encontro toda quinta aqui no PDC. No programa de hoje, você conheceu o coletivo teatral Quilombo, visitou o Instituto de Políticas Públicas da UFRN no quadro Na Rota do Campus. Já no quadro Pesquisador Destaque, te apresentamos o professor Edson Ito, do Departamento de Engenharia de Materiais, e você viu ainda a primeira de uma série de reportagens sobre as startups da UFRN. Por hoje é só, mas a gente se encontra novamente no programa da semana que vem. Esse é o Por Dentro do Campus, levando tudo o que acontece aqui na UFRN em ensino, pesquisa e extensão até você. Toda quinta às 18 horas, com reprise na sexta às 3h30 da tarde. Mas até lá você pode rever todos os nossos programas passados no nosso canal do YouTube, TVU RN, acessando a playlist do PDC, o Por Dentro do Campus. E acompanhe também o nosso Instagram, @pdc.ufrn. Tchau, tchau e até mais!